Olá, professor Afonso. Meu nome é Daniel e, conforme eu comentei no seu vídeo, lavando a roupa suja dos judeus, cristãos e muçulmanos, do dia 10 de dezembro, né, vídeo 132, eu fiquei de fazer um vídeo resposta, tá, para aquilo que você comentou. Obviamente, tentar manter o respeito, a educação, a cordialidade que o senhor dispensou, então eu vou tentar ser o mais sucinto possível, né? Em determinado ponto do vídeo, o senhor falou de judeus e um rabino que me orientou, depois o senhor comentou também embaixo, um rabino que me orientou. A gente sempre tem que tomar cuidado quem são essas pessoas, né? O que elas sabem, quais são as credenciais dela, qual é o nível de envolvimento com o judaísmo, para ser algum tipo de referência para o que quer que seja, tá? Uma coisa, como o senhor disse, é aqui, né? A Torá é o ensinamento de Deus, é o espiritual, outra coisa são os homens. Então a gente sempre toma muito cuidado e questionar essas fontes muitas vezes, tá? E aí o senhor vem e fala, Talmud é uma coleção de livros escritos por diferentes rabinos. Não, não é. O Talmud é uma compilação de ensinamentos entregues por Deus a Moisés no Sinai e que foi passado oralmente de geração em geração, tá? É basicamente isso. Na verdade, precisaria de alguns vídeos para explicar isso, é bastante coisa, é bastante material, dá muito tempo. Mas, em suma, se eu pudesse resumir em uma ou duas frases, é basicamente isso, tá? E a prova disso, né, a gente tem como provar não só a origem dessa informação, como também o sistema de transmissão oral como sendo verídico, tá? Não vou entrar, acho que não é o tema aqui desse vídeo, mas eu acho que é muito mais focado na ideia de que o senhor disse que o Talmud é horrível, principalmente porque contém blasfêmias relacionadas a Jesus. Uau, pesado, hein? Será mesmo que tem? Eu tenho um Talmud aqui atrás, tá? Eu tenho aqui a coleção completa, vamos dizer assim, todos os tratados. E o que é interessante notar é que a gente sempre tem que ter a preocupação de não ficar pegando informação na internet de maneira aleatória, porque senão acaba confundindo a gente. Pensa o seguinte, existe... Primeiro que não aparece nenhuma vez a palavra Jesus no Talmud, tá? O nome Jesus. O que aparece sim é Yeshu. O que é Yeshu? Yeshu é um acrônimo, né? Uma abreviação que significa Imar Shemo Vezichrono, que se apague o seu nome e a sua lembrança. Que coisa simpática, né? Isso, na verdade, era um apelidinho fofo que os rabinos deram ao longo da história para pessoas que causavam muito tumulto. Existe uma ideia de que alguns deles se referem, algumas dessas passagens que falam de Yeshu, desse tal de Yeshu, se referem a Jesus. Mas, primeira coisa, não são todos que se referem a Jesus, tá? Se é que se referem. E o segundo ponto é que fica difícil hoje em dia saber exatamente quais passagens se referem a Jesus para fazer esse tipo de acusação, né? Mesmo os rabinos, eu posso garantir que mesmo os grandes rabinos hoje tomam muito cuidado em apontar exatamente dizer qual passagem se refere a Jesus, o Jesus cristão. E é importante isso porque uma prova de que se referem a pessoas diferentes é que inclusive se refere a épocas diferentes, né? São eventos que eles são conflitantes entre si e que é impossível que se refiram a uma mesma pessoa. Às vezes a diferença entre um Yeshu e outro, que é como é citado no texto, é de 100 ou 150 anos. Então tem que tomar muito cuidado com isso, professor. Essa é a primeira coisa, tá?
A segunda coisa é quando que a gente faz recortes de uma fonte para dizer que aquela fonte é horrível, também a gente tem que tomar cuidado. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu peguei dos evangelhos, tá? Só para a gente ter essa referência aqui, tomar cuidado. Então, por exemplo, Lucas 19, 27. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, assim diz Jesus, né? Jesus está falando isso. Trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Uau! Era aquele que oferecia outra face, que falava em amor. Que coisa, né? Matai-os diante de mim. Tá bom, vamos tentar outro. Mateus 10, 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. É outro evangelho. Mateus ainda fala, né? 23, 33, que traz, né? Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus se referindo aos judeus. Puxa. Vamos continuar recortando? Vamos tirar de contexto? Que tal? Né? João 3,36. Mais uns exemplozinhos aqui interessantes. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Pesado, hein? A ira de Deus. Agora eu vou citar um exemplo, tá, do Talmud, tá, mais precisamente Tosefta, em Sanedrim, no Tratado Sanedrim, número 13. Traz aqui: os justos de todas as nações têm uma porção no mundo vindouro. Quer dizer que cristãos, muçulmanos, os justos das nações, todas as nações, diferente, né? Não está falando das pessoas que vão ser condenadas ao inferno se não aceitarem o Salvador. Está falando que simplesmente os justos terão um mundo vindouro. Diferente. Curioso, né? Que tal que o Pirkei Avot, né, a Ética dos Pais, que é um dos tratados da Mishnah, que dá base ao Talmud, aqui, capítulo 4, Mishnah 3. Tá? Não despreze nenhum homem. Não está se referindo a judeus. Está se referindo a homens. Homens, pessoas, seres humanos. Não despreze nenhum homem. Diferente, né? Que tal diretamente no Talmud, já que, né, o senhor citou especificamente o Talmud. Então vamos pegar o tratado Baba Kama, página 38a. Todo gentil que estuda a Torá é igual ao sumo sacerdote. Puxa. Diferente. Vamos voltar aqui para os evangelhos. Tá? Vamos pegar duas passagens interessantes. Me chamaram a atenção também. João 15, 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Aqui, inclusive, parece que foi usado como base para que cristãos colocassem judeus na fogueira. É, malvado esse Talmud, né? Talmud é um livro horrível. O Evangelho que é um livro bom. Entendi. Vamos fazer uma comparação bastante simples, interessante. Diz aqui em Mateus 21, 18 e 19. Vamos fazer uma correlação aqui. Então fala aqui, e de manhã, voltando, está falando de Jesus, né? E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Jesus teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Aliás, em Marcos 11, 13, faz questão que nem sequer era a temporada de figos. Uau. Bacana esse cara, hein? Supimpa. Vamos pegar o tratado Ta'anit, na página 24a. Dá uma checada no seu Talmud aí, por favor. Vamos fazer pegar uma parte que tem o mesmo assunto aqui, que trate basicamente do mesmo tema. O filho de Rabi Yossi uma vez quis fornecer comida aos trabalhadores do campo de seu pai.
Tudo que ele encontrou foi uma figueira. Não era temporada e a árvore estava sem frutos. Ele clamou: Figueira, figueira, gere frutos para que os trabalhadores do meu pai possam comer. O Talmud conta que a árvore produziu frutos antes da época e os homens se saciaram. Puxa, diferente, né? Reparou? Tem uma certa um tom distinto. Vamos pegar mais uma comparação entre os dois livros. Tá? Evangelho aqui de Marcos 2, 25 a 27. 2, 25 a 27, Marcos. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, Jesus, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui está claramente fazendo uma alusão, né, dizendo que filhos são os judeus e cachorrinhos são os gentios. Mente aberta. Vamos trazer o malvado do Talmud? Um tema semelhante? Vamos falar? Tratado Gittin, página 61a. Nós somos obrigados a alimentar o pobre gentil exatamente da mesma maneira que nós alimentamos o pobre judeu. Que coisa, né? Então tá. Eu acho que já deu para entender, né, no tema desse vídeo, que quando você recorta, tira de contexto e fala mal com base nisso, talvez contenha uma certa desonestidade. Você não acha? Como que você se sentiu eu usando os evangelhos para falar tão mal do cristianismo? Aí você fala, é interessante que você fica batendo na tecla, tanto no vídeo depois nos comentários, Yoshua Mashiach, né? Jesus, o Salvador. Eu acho assim, em vez de ficar fazendo desse vídeo um vídeo de refutação de Jesus como Mashiach, eu não vou entrar nesse tema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou recomendar para o senhor professor esse livro aqui do Rabino Aryeh Kaplan, The Real Messiah, tá? É muito útil ele. Inclusive, tem uma parte que tem 25 pontos onde Jesus não teria cumprido com os requisitos mínimos para poder ser o Messias que os judeus esperam. Dá uma lida nesse livro, recomendo. Ele foi escrito nos anos 70, então deve ter ainda bastante disponível aí, pela internet ou em livrarias aí nos Estados Unidos. Eu imagino que o senhor consiga dominar com tranquilidade um texto em inglês. Dá uma lida nesse livro, depois faz um vídeo com base nele, ou me manda uma resposta, não tem problema nenhum. Eu estou esperando. Tá? Com relação também, antes de mais nada, antes de completar o vídeo, o senhor fala aqui do Talmud que tem muitas regras que não estão na Torá. Então sim, estão todas bem referenciadas inclusive, tá? Se quiser depois eu dar uma mostrada, todas as informações nenhum rabino tirou do chapéu. Estão todas ancoradas em versículos do Pentateuco, tá? Da Torá escrita, né? A Torá oral sendo a verdadeira, aquela que os judeus seguem, que compõe o judaísmo, né? E como eu expliquei, enquanto que o Pentateuco ele funciona como uma espécie de minuta, é um resumo, né? Que serve simplesmente como uma ancoragem em um texto, mas é simplesmente uma ancoragem, porque a gente não tem como saber as coisas simplesmente com base no texto. Tem muitas coisas que acabam ficando vazias e não tem como a gente embasar a nossa, não só a nossa crença, mas a nossa prática simplesmente no Pentateuco. Ali no Pentateuco diz: respeita o pai e a tua mãe, né? O famoso mandamento que faz parte dos 10 mandamentos.
Respeitar como? De que jeito? Quais são os limites? Se Deus está pedindo isso de mim, então eu preciso cumprir da melhor forma possível, certo? Então, quais são os limites da lei? Então, existe uma descrição legal de como cumprir isso. Então, isso é o Talmud, isso é a lei oral, isso é a Torá verdadeira para a gente, tá? É a base do judaísmo. E eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre esses exemplos de como você não consegue entender o texto do Pentateuco se você não tem a Torá oral, tá? Quando o senhor fala do Zohar, veja, o Zohar não é um livro para ser seguido, ele não é um livro de leis, ele não é um livro de história, ele é um livro que ele fala sobre alguns dos conhecimentos mais profundos que a gente tem sobre a realidade. Então é uma arma poderosa, né? Então não é que os judeus seguem, os judeus estudam o Zohar, mas estudam depois de ter uma base muito boa, porque se não tiver uma base muito boa, muito elevada, então a chance de utilizar isso da forma errada é muito grande. Então, sinceramente, eu não consigo entender quando um judeu vem, né, como o senhor falou, e falou que substitui a Torá porque é mais fácil. Primeiro que não substitui a Torá. Não existe como substituir a Torá nesse sentido. A Torá é o nível mais superficial, mas é a base de ancoragem. Então você não pode tirar a fundação e falar, bom, eu fico só com a cobertura, né? Não tem lógica, não faz sentido uma frase dessa. Por isso eu questiono, né? Eu acho importante o senhor fazer esse tipo de questionamento. Quem é esse tipo de judeu que está te passando essa informação, tá? E aí quando o senhor fala, por exemplo, Kabbalah é magia. Kabbalah não é magia, de jeito nenhum, professor, de jeito nenhum. Kabbalah, de novo, é a análise do próprio tecido da realidade, ou dependendo do nível da pessoa, chega a ser inclusive a manipulação dele. Isso não é magia, não tem nada a ver com magia. É mais ou menos, é tão avançado, é tão profundo, que se confunde com magia. É mais ou menos como você trazer alguém, uma pessoa do século XVII ou do século XVIII, que seja, para cá e mostrar um telefone, um smartphone, mostrar um laptop, o pessoal vai achar que é magia, né? Mas não é magia, é tecnologia, é algo bastante avançado. Então, por isso pode confundir. Tá? Para terminar, falar rapidamente da Estrela de Davi. O senhor comentou da Estrela de Davi, eu não entendi muito bem o comentário, mas a Estrela de Davi basicamente é um símbolo que Davi usava quando ainda era soldado para demonstrar que Deus era a proteção dele. Então a estrela tem 6 pontas, na verdade não é uma estrela, né? Se parece com uma estrela, ganhou essa denominação porque lembra uma estrela, mas na verdade vem do hebraico Magen, Magen Davi. Magen significa escudo. Então, Davi quis demonstrar que quem defende ele, quem é o escudo dele, é Deus. Então, por isso colocou um símbolo de 6 pontas para demonstrar que Deus protege de todos os lados, né? Norte, sul, leste, oeste, em cima e embaixo. Então, são todos os pontos possíveis que uma pessoa, todas as dimensões. É que nem você pegar na matemática, você pegar um eixo x, y e um z. Quer dizer, então você tem basicamente seis lados, tá? E aí o senhor fala, só para terminar, só para concluir, falando de Rabi Akiva e de Bar Kokhba. Veja, é bastante complicado o tema, tá? Não é tão simples, mas eu vou contar um segredo para o senhor. Os judeus entendem que Mashiach, o Salvador, está para chegar a qualquer momento, tá? O que significa isso? Significa que ele é uma entidade sobrenatural? Não, não é. É uma pessoa como eu ou você. Na verdade, é um judeu, né? É uma pessoa que descende da linha de Davi, mas nascido de um ventre materno, de uma união perfeitamente natural entre um homem e uma mulher. Não tem absolutamente nada de especial nisso. A questão é que, como a gente espera
essa pessoa a cada dia, então a cada geração existe um potencial Mashiach, existe uma pessoa que pode vir a tornar-se o Mashiach, o Messias, o Salvador. Né? Naquela época, Rabi Akiba reconheceu justamente esse potencial em Bar Kokhba, e ele era o Mashiach da época. Tá? Ele não se enganou. O que aconteceu foi que Bar Kokhba nunca atingiu esse potencial que Rabi Akiva tinha visto. Ele nunca concretizou essa visão. Então, não é uma questão que ele se equivocou, basicamente. É uma questão simplesmente que a história não saiu como deveria. É basicamente isso que eu queria dizer. Tá? Deixo aberto, enfim, os canais aí para qualquer discussão, para qualquer debate.